Vocês estão vendo como eu sou perseguido, né? Ainda bem que vocês estão testemunhando a cara. Cadê a Lu? A Lu tá aí com o Enzo? Vou conversar com a Lu depois do culto. Vai lá, filha. Vê se dá altura pra você. Fala bem pertinho pra turma da live ouvir. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nessa noite por estar aqui conjuntamente com todos vós, pela oportunidade que Deus tem me dado de uma nova vida. Conforme o Rodrigo falou com a Irmandade, pediu oração à Irmandade toda, realmente. No dia 29/6, eu saí de casa passando muito mal, com falta de ar, já estava passando mal, vomitando. E ali meu irmão pegou o carro e falou: irmã, eu vou te levar para o hospital, juntamente com a minha mãe. Eu agradeço a Deus. No meio do caminho, eu já estava sentindo falta de ar, não tinha mais ar, e ele falava assim: irmã, está faltando 15 minutos, está faltando 7 minutos, aguenta, fica com a gente, não dorme. Eu agradeço a Deus, chegamos naquele hospital, a técnica de enfermagem direto já foi para a triagem. Ela me colocou o oxímetro e na hora que ela colocou, ela falou: chama, traz a cadeira de roda que essa moça vai direto para a emergência. E naquela hora, grande aflição entrou no meu coração, mas eu não sabia que era Covid, na minha cabeça não passava. E eu fui, quando naquele quarto, naquela emergência, juntou 4 técnicas de enfermagem, já foram fazendo todos os procedimentos ali que cabia naquela hora, e foi colhendo sangue, e vieram 2 médicos, e eles foram fazendo tudo que tinha que fazer, mediu a pressão, minha pressão estava alterada. O meu diabetes também, eu já estava com cetoacidose, estava meu organismo tudo complicado. E ele falou assim: vamos fazer uma tomografia. E não, eu fiz a tomografia, voltei para a emergência. Quando eu voltei para a sala de emergência, o médico falou assim: você vai ter que ir para a UTI. E eu falei para ele: não, eu não vou para a UTI, eu quero ir embora. Ele falou: Laís, você precisa ir para a UTI. Mas eu já estava, irmãos, eu não estava consciente mais. Eu já estava com a minha mente conturbada, justamente por causa do Covid. E lá fora o médico falava para minha mãe, falou: mãe, ela está com Covid há mais ou menos uns 10 dias. E nesses 10 dias, as pessoas normalmente já estão se curando e ela está piorando. E ela tem 3 fatores que é contra ela. Ela tem diabetes, hipertensão e está acima do peso. A única coisa que pode salvar a tua filha é porque ela é nova, é a idade. Mas a gente vai lutar por ela aqui. E naquele momento, eu fui para aquela UTI. Eu só lembro que à noite a minha tia trabalha naquele hospital. E eu só lembro que naquela mesma noite ela foi e fez uma trança no meu cabelo e falou: filha, eu vou fazer uma trança para ficar mais fácil para cuidar de você. No outro dia eu já não lembro de mais nada, Irmandade. Os médicos me entubaram no outro dia cedo, porque eu estava muito agitada. Eles colocaram aquela máscara que eu tinha que ficar de bruço e eu não queria ficar. E eles me entubaram, foram 8 dias de intubação. E eu tive muitas alucinações. Nesse período, a minha pressão subiu muito, chegou a 29. Eu tive 2 paradas respiratórias no momento da intubação, e eles não sabiam o que fazer. Eu já tinha tomado mais ou menos 5 tipos de medicamento para baixar a pressão, e nada fazia para baixar aquela pressão. E o meu organismo todo conturbado, para os irmãos terem noção, eu fiquei ligada em 4 catéteres, mais a sonda nasogástrica. E ali os médicos já iniciaram também hemodiálise, porque eu perdi a função renal por conta do Covid e da minha doença de base. Mas eu agradeço a Deus que no 8º dia os médicos me desentubaram e eu fui voltando novamente. Mas mesmo assim eu voltei desorientada, não sabia onde eu estava, não sabia por que eu estava ali, eu não sabia quem eu era, eu não sabia nada, e foi durante mais ou menos 4 dias desse jeito. E eu agradeço a Deus por quando foi no 4º dia, eu me lembrei, olhei para o lado e vi o nome do hospital e vi a data que eu estava internada. E eu falei para a enfermeira: eu quero, me dá o telefone, eu preciso falar com os meus pais.
E ela falou, Laís, você sabe onde você está? Eu falei, eu sei, eu estou no hospital. Ela pegou o telefone dela mesmo e me deu na minha mão, tudo bem, eu vou te emprestar o meu. Ela me deu o telefone e na hora que eu ouvi a minha mãe, a voz da minha mãe, eu falei, mãe, a senhora sabe onde eu estou? Aí ela falou, filha, eu sei onde você está no hospital, mas a igreja toda está orando por você, tem muita gente orando por você. Mas mesmo assim eu continuei fazendo hemodiálise, mas eu não sabia o porquê eu estava ali, o que tinha acontecido, porque eu fiquei entubada. E toda vez que os técnicos de enfermagem chegavam no meu leito, os médicos eles falavam assim, menina, você é um milagre. Eles olhavam para mim e falavam assim, eu não vou em igreja nenhuma, mas você é um milagre de Deus. Os médicos não acreditavam que eu estava recuperada. Eles olhavam e falavam, você está sorrindo, é tão bom te ver sorrindo. Eu te furei enquanto eu colhi exame de você, enquanto você estava entubada, e a gente pensava que você não ia resistir. Irmãos, eu agradeço a Deus, foram 25 dias de UTI, de muita luta, muita prova, muita tribulação, muito desespero, porque ao meu lado, às vezes, ocorreu situações de falecer 2 pessoas com Covid e eu ficava aflita. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor me tirou dali. No dia que eu tive alta, foi uma festa, não só para mim, para minha família, mas para toda aquela equipe daquela UTI. Eu agradeço a Deus por quanto eu desci para o quarto ainda. A pressão ainda estava e fazendo hemodiálise, e os médicos diziam assim, você vai ter que fazer hemodiálise, não tem como, seus rins não vão voltar. Você já tem uma doença, que é o diabetes, eles não vão voltar. E grande era a minha tristeza, eu ficava muito ansiosa durante a hemodiálise, mas mesmo assim, ainda fiquei 15 dias internada. Quando eu saí daquele hospital, fui direto para uma clínica para fazer hemodiálise 3 vezes na semana. O meu pai me levava todos os dias, as 3 vezes na semana. E grande era a tristeza do meu coração ficar naquela máquina. Eu sei que é um tratamento, mas a gente às vezes não aceita com tanta facilidade. E eu pedi ao Senhor que Ele me desse paciência, que me desse força para eu passar, mas que Ele não me deixasse eu blasfemar contra Ele. Aleluia. Eu agradeço a Deus, irmãos, que foi passando o tempo e eu com aquela ansiedade dos meus rins voltarem e não. Eu agradeço a Deus que hoje faz 26 dias que eu estou sem fazer hemodiálise. Glória a Deus. Os rins ainda não voltaram total, mas o Deus é o Deus do milagre, que fez o milagre na minha vida, que me tirou da UTI, que me livrou da morte. Ele tem o poder de fazer mais esse milagre na minha vida. Amém. Para os irmãos que já estão aqui há bastante tempo, sabem da minha história um pouco, e sabem que esse não é o primeiro milagre que Deus faz na minha vida. Eu sou muito grata a Deus, a todos os irmãos que têm orado por mim, que oraram, e peço que continue orando, para que Deus possa dar forças, para que Deus possa dar força para quem está passando por essa doença, porque ela é real, irmãos. Então, eu peço que todos se cuidem, porque não é fácil. Ela entra na nossa casa sem pedir licença, e quando ela sai, ela deixa sequelas. Eu agradeço a Deus por tudo, pelo convite do nosso irmão Rodrigo, amém, por nos honrar essa noite aqui. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Fica firme, irmão Cadu, o próximo é você que vai contar da hemodiálise aqui, em nome do Senhor Jesus. Irmã Lúcia, vem, irmã Lúcia, conta, agradece a Deus, nós temos prazer, e o nosso Deus muito mais. Hoje nós abrimos qualquer exceção para ver o nosso Deus ser louvado, a gente abre qualquer exceção. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Levantando a presença de Deus, segundo os vossos, para agradecer ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito na minha vida. Tem me chamado também no Evangelho, tem conhecido o seu Evangelho. Ainda na minha mocidade, o Senhor tem nos ajudado, preparado no tempo certo um servo de Deus para ser o meu esposo e abençoado a nossa casa também com um casal de filhos. Agradeço ao Senhor, irmãos, por mais este milagre ao qual o Senhor tem dado na nossa vida, porque a Laís, para nós, já foi um milagre, irmãos. Já foi um milagre, foi pela palavra,
eu não tinha mais condição de gerar. E o Senhor um dia falou para mim pela palavra, irmãos, faz muitos anos, que eu ainda ia abraçar, e o Senhor me deu ela na minha mão. Eu agradeço a Deus, o Senhor tem, como ela mesmo disse, Deus tem feito vários milagres na vida dela. Agradeço a Deus por mais esta parte, irmãos, foi dias difíceis. Dias, assim, muito difíceis, irmãos. Só Deus para ter nos dado força, perseverança, para que nós pudéssemos ter condição de clamar a Ele dia e noite sem cessar. A igreja toda clamando, um povo muito grande clamando, muitas igrejas, um povo de Deus na terra, um povo de Deus no mundo. Eu tenho certeza, irmãos, que essa necessidade da minha filha chegou ao alcance de muita gente, muita oração chegou no céu. E Deus, irmãos, de lá do céu mandou uma resposta para nós. Eu agradeço a Deus que foram todos esses dias de muito sofrimento. A Laís, quando falei com ela um dia antes de ser entubada, 11 horas ela mandou, irmãos, uma mensagem, porque ela estava com o celular ainda, uma foto com aquela máscara. Ela falou para mim a situação, eu vendo ela naquele desespero. Nós oramos ao Senhor, irmãos, mas eu agradeço a Deus que o Senhor deu força, irmãos. Quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, irmãos, eu já não fiquei sabendo mais nada da Laís. Quando foi 1h30 da tarde, aquele médico, como eles dizem, irmãos, foram vários dias. A gente só espera, irmãos, um boletim do meio-dia, 1h30, até 1h30 da tarde, que um médico liga para a gente e fala como está o paciente. Então, os irmãos, imaginam como ficava o nosso coração. Irmãos, eu chegava mais ou menos meio-dia, meu coração aflito, eu pegava o telefone fixo, o celular, e ficava esperando aquele médico ligar para me dar o boletim da Laís. Irmãos, e cada dia que ele me ligava, irmãos, ele falava para mim: mãe, tenha fé, tenha esperança, eu não posso te dizer nada. Eu falava: e aí, doutor, o que você me diz da Laís? Ele falava: não tenho nada para dizer, mãe, estamos fazendo de tudo para salvar a sua filha, mas a pressão dela é muito alta, a condição do Covid dela está quase 100%, nos dois pulmões. Irmãos, o desespero era muito grande. Mas, irmãos, um dia também ele me ligando e falando para mim: mãe, o que aconteceu com essa moça, o que aconteceu? Eu falei: doutor, não tenho o que dizer. Ele falou: não tenho mais o que fazer. E ali, irmãos, quando foi à tarde, a minha cunhada falou: Lúcia, eu vou conversar com os médicos, porque já não sabem mais o que fazer com a Laís. Um dia eu falei com uma médica à tarde, ela falou para mim: olha, pelo telefone, todos os dias, e hoje nós fizemos uma reunião com 6 médicos aqui, nós não sabemos mais como fazer um tratamento com a Laís, mãe. Irmãos, o desespero foi tão grande. À noite a minha cunhada me avisou e falava para mim que via ela, mas teve dias, irmãos, ela falar para mim: Lúcia, depois me perdoa, mas teve dias eu não ter condição de visitar, de conseguir entrar na UTI, eu não tinha força de ver a Laís na situação que ela estava. Irmãos, naquele dia ela falou: o que nós vamos fazer? Eu falei: Senhor. Irmãos, naquele dia eu falei: Deus, tenha misericórdia da minha filha. Irmãos, comecei a clamar a Deus, irmãos, à noite. Foi a noite inteira eu mudando, eu falando, eu pedindo, eu suplicando, eu implorando. Irmãos, eu no meu travesseiro eu virava, era deitada, era sentada. Irmãos, a noite inteira eu clamei, irmãos, eu pedi, eu implorei para o Senhor, irmãos. Eu implorei, falei: Senhor, é verdade que eu sei que a minha filha é tua, Senhor, primeiro, mas tu me deu a minha filha, me deixa ela mais um pouquinho, Senhor eterno, devolve a minha filha mais um pouco, mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade na vida dela. Eu agradeço a Deus, irmãos, amanheceu aquela noite, não preguei, irmãos, o olho, eu tenho certeza que por um segundo, no outro dia, irmãos, não tenho vergonha de dizer para os irmãos, eu levantei da minha cama 10h25 da manhã, eu fui na minha cozinha porque eu já não tinha mais forças. Eu gosto de café na xícara, irmãos, mas naquele dia a força foi tão pouca que eu peguei um copo pequenininho, coloquei um golinho pequenininho de café, irmãos, voltei para minha sala, sentei no sofá, falei: e aí, Senhor, eu estou esperando uma resposta, o que vai ser da minha filha, irmãos? Eu agradeço a Deus que quando foi, irmãos, aqueles médicos ligavam,
sempre para minha casa, irmãos, sempre depois da 1h30 da tarde, aquele dia 15 para as 11, 15 para o meio-dia, o médico me ligou e falou assim: Dona Lúcia, hoje eu posso lhe dar uma esperança da sua filha. Irmãos, ela já estava 25 dias internada, então, irmãos, eu não tenho palavra para agradecer o nosso Deus, porque Ele foi bom, Ele foi misericordioso, irmãos, Ele teve paciência conosco, Ele ouviu o nosso clamor, ouviu o nosso choro, ouviu a nossa lamentação e deu mais uma vez este milagre na vida da Laís. Irmãos, ela continuou a sair do hospital, ficou mais 15 dias internada, foram 40 dias de hospital, mas ela saiu fazendo hemodiálise, irmãos. Mas eu agradeço a Deus, né, por esta semana, desde que ela internou, assim que foi entubada, começou a fazer. Essa semana os médicos acharam por bem, os rins dela voltaram 18%, irmãos, para nós é pouco, mas para os médicos acha que ela tem condição, sim, e para Deus é muito mais, irmãos, que Ele tem condição de fazer. Ela já está todos esses dias sem fazer hemodiálise. Eu agradeço a Deus que os médicos disse que vai tirar na terça-feira o catéter, que ela está com ele, irmãos, que faz hemodiálise, para que ela fique num processo conservador. É difícil de fazer esta dieta, irmão, mas eu agradeço a Deus e tenho a certeza, irmãos, viva dentro do nosso coração, que o Senhor tiver que fazer, Ele vai fazer, porque Ele deu, Ele começou uma obra, Ele vai terminar. Amém. Irmãos, e eu tenho fé dentro do meu coração, juntamente com esta igreja, continuar orando Deus por ela, para que o Senhor, tudo o que o Senhor tem falado na vida da minha filha, todas as promessas que Ele tem feito, muitas Ele já tem cumprido. Quanta palavra saiu daqui e se cumpriu. Amém, e eu tenho certeza que muitas ainda irão se cumprir. Eu agradeço a Deus, irmãos, por tudo isso que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu, meu esposo, meu filho, todos nós ficamos com Covid. Foi muito difícil, irmão, nesse período de internação dela. Era um deitado aqui, deitado ali, nem condição de fazer nada eu tinha. O Daniel ficou muito ruim, irmãos, meu filho voltou para dar depois de 3 meses. Então, irmãos, foi difícil, mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, de estar aqui na presença de Deus e de vocês para agradecer a Deus por este milagre. Eu agradeço a Deus também a toda a irmandade que orou a Deus por ela, por nós, porque Deus é muito bom e é maravilhoso. Eu agradeço a Deus e continuo pedindo as vossas orações para continuar orando a Deus por nós, e nós também oraremos por todos vós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que tem de aviso?